depois desse vídeo, né? Ele não está sendo gravado, Então que Deus use você também, toque seu coração e você possa sentir a presença dele. Queridos, nós vamos cantar o hino, que é o hino tema dessa semana de evangelismo, que é o hino Toque Meu Coração. E esse hino é uma oração, porque esse hino diz assim: este é o meu desejo, Senhor, te honrar. E depois faz um clamor: toca o meu coração, toca o meu coração. Então o Davi vai colocar a música, nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar esse hino, fazendo esta oração para Jesus. E hoje à noite nós vamos meditar aqui no texto que está em Lucas capítulo 19. Eu já convido você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. E nós vamos ler do verso 1 a 10. Deixe a Bíblia aberta. E depois do hino nós vamos orar e vamos orar pela palavra que está aberta diante de nós. Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Vamos nos colocar de pé, então vamos cantar esse hino. Te dá
querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio e a oportunidade de podermos estar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque podemos ter diante de nós a tua palavra aberta. Obrigado pela liberdade que temos ainda de poder estudar, de poder ler a tua palavra. Fala conosco como sempre tens feito, Pai. Que possamos ouvir a tua voz. Eu te peço humildemente que o ser humano desapareça aqui da frente e que Jesus tome conta deste lugar. E que ao sairmos aqui desta casa nesta noite, ao final deste culto, que possamos sair daqui realmente com a certeza de que tivemos um encontro especial contigo. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos ler aqui o capítulo 19 de Lucas, a partir do verso 1, diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje, quando, irmãos? Que dia? Hoje. Houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Para mim, queridos, esse texto é um dos mais intrigantes da Bíblia. Por que eu falo isso? Porque nós vimos aqui o relato de um homem, e não era um homem qualquer, não era um homem comum. Ele era um homem muito poderoso ali naquela região. A Bíblia diz que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Quando a Bíblia fala publicanos, são os cobradores de impostos. Jericó era uma cidade portuária. Ali passava muita gente ali para fazer comércio, tanto na cidade de Jericó como na região, e principalmente na cidade de Jerusalém. Então, como ali tinha o porto, as pessoas que iam comercializar em Jerusalém, que iam de navio, eles passavam por Jericó. Era muito comum ver ali em Jericó, ali, cobradores de impostos. E haviam vários. Eles trabalhavam para o imperador romano. Os cobradores de impostos eram pessoas ricas. Eles ganhavam muito dinheiro. E Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, ele era muito rico. A Bíblia diz que ele tinha muito dinheiro, muitas posses, ele tinha muito poder. Os cobradores de impostos eram pessoas que tinham poder para mandar prender e mandar soltar as pessoas. Então, se porventura alguém ali não estava em dia com os seus impostos, Zaqueu mandava prender eles. E eles ficavam presos até a família dar um jeito de pagar os impostos. Ou então, ele mandava vender os filhos da família para, com o dinheiro, então, cobrir os impostos, vender como escravos. Eles ficavam um tempo trabalhando para poder cobrir os impostos que o pai estava devendo. Zaqueu era uma pessoa muito temida, e ele era também uma pessoa muito odiada pelos judeus. Os judeus, eles odiavam os cobradores de impostos, por alguns motivos. Primeiro, eles trabalhavam para o imperador romano. E os judeus, na época de Jesus, eles tinham que dar conta da vida deles para o imperador romano, porque os judeus, eles estavam sendo dominados e subjugados pelos romanos.
Então eles eram escravos dos romanos. E quando o cobrador de impostos ia lá cobrar o imposto deles, esse cobrador estava dizendo assim para eles: ó, vocês precisam obedecer a César, vocês precisam prestar contas para o imperador de Roma, da vida de vocês. Aquilo ali para eles era terrível, porque eles pensavam assim: como pode nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, prestar conta da nossa vida para um imperador pagão que não tem nada a ver com Deus? Eles não admitiam e não aceitavam isso. Então eles odiavam os cobradores de impostos. O outro motivo pelo qual eles odiavam os cobradores de impostos, irmãos, é porque os cobradores de impostos extorquiam eles. Então, além do imposto, que já era alto, eles ainda cobravam propina, eles ainda extorquiam, roubavam o dinheiro do povo. E tiravam posses do povo, e terras, e animais, e bens materiais, coisas que eles tinham. Os cobradores de impostos roubavam do povo. Então Zaqueu, por ser chefe dos cobradores de impostos, então ele era mais odiado ainda. Só que Zaqueu ainda tinha uma outra situação que fazia os judeus odiarem ele mais do que qualquer outra coisa. Zaqueu também era judeu, um traidor da nação, um apóstata, um cara que se afastou dos caminhos de Deus por essas coisas da vida. Ele foi criado na igreja, foi criado ouvindo a história da Bíblia, foi criado aprendendo sobre a questão da vinda do Messias, mas por essas coisas da vida, Zaqueu se afastou dos caminhos de Deus. E agora Zaqueu viveu uma vida, irmãos, que não tinha nada a ver com o seu povo, com a igreja, com a fé, com as coisas que ele havia aprendido. Ele vivia bem, vivia feliz, vivia tranquilo, tinha muito dinheiro, tinha status, tinha poder, tinha fama. Qual é o ser humano que não busca isso, né? Todos nós lá no fundo gostaríamos de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Não é? Já pensou ter um troquinho a mais? Todos nós queremos uma coisinha melhor, não é verdade? Zaqueu tinha tudo que você pode imaginar que uma pessoa pode ter, que o dinheiro pode comprar. Ele tinha conforto, ele tinha segurança, ele tinha status, tinha poder, tinha fama. Sabe por que esse texto é intrigante para mim, irmãos? O que foi que fez esse homem poderoso, que era Zaqueu, se humilhar diante de todas as pessoas a tal ponto de subir numa árvore para ver um homem passar, um homem que dizia assim: eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça para dormir de noite. Um homem que andava com a roupa toda empoeirada. Isso para uma pessoa na posição de Zaqueu era uma humilhação tremenda. Na verdade, quem tinha que fazer isso era Jesus para ver Zaqueu. Era assim que eles esperavam. Mas ali foi o contrário. O humilde Jesus é que era a atração que fez com que Zaqueu subisse naquela árvore para poder ver ele passar. Mas o que foi que aconteceu ali, irmãos? Que fez Zaqueu tomar essa atitude, subir numa árvore para ver Jesus passar. O que foi que fez você hoje sair de casa e vir aqui para a igreja nessa noite? Não foi o pregador, porque o pregador não é dos mais bonitos, não é dos mais... Não foi. Eu tenho certeza que você veio aqui para ter um encontro com Jesus. Amém? Amém. Por que Zaqueu subiu naquela árvore, queridos? Ele vivia longe de Deus e com seu coração anestesiado, seu coração adormecido, o seu coração endurecido, um coração que não tinha mais sentimento nenhum com relação às coisas de Deus. Então, para ele, religião ali não era o mais importante. E ele não tinha esperança nenhuma com relação a ter um encontro com Deus, a ir para o céu, essas coisas todas que nós aguardamos hoje. Ele nem se ligava que ele estava perdido. Ele estava de boa, para ele estava tudo bem. Mas ele não era um cara de todo ruim. Porque quando a semente é plantada no coração, pode passar o tempo, mas essa pessoa nunca vai esquecer o que aprendeu. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho o caminho que deve andar,
E depois de velho, como é que diz? Agora, irmãos, ele não se desviará, mas Zaqueu se desviou. E aí, como explicar isso? E quantas pessoas, e quantos filhos, e quantos amigos, quantos familiares que ouvem de Jesus, que estudam a Bíblia, que se batizam e depois se afastam? Como que é isso então? Como é que diz nunca se desviará? Na verdade, irmãos, esse texto no original não quer dizer nunca se desviará. Ali quer dizer o seguinte: ensina o teu filho o caminho que deve andar, e mesmo depois de velho, não esquecerá este caminho. Aí muda tudo, né, irmãos? Ele pode se desviar, ele pode se aventurar em outros caminhos, mas o Espírito Santo, em quinta-feira à noite eu vou falar sobre a questão do Espírito Santo, irmãos. Como que ele age. Mas o Espírito Santo, ele fica trabalhando na mente, no coração das pessoas. E aquela semente que está plantada ali, naquele coração que está adormecida, em algum momento ela vai despertar. E Zaqueu agora, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele começou a perceber assim que algo diferente estava acontecendo. E bem pertinho dali de Jericó, havia um rio chamado Rio Jordão. E ali às margens do Jordão tinha um homem chamado João Batista, que estava ali pregando a palavra de Deus para as pessoas. E João Batista era aquele evangelista assim que atraía multidões para ele. Multidões iam lá na margem do rio para ouvir João Batista falar, para ouvir João Batista pregar. E João Batista, irmãos, ele não era aquele pregador que falava doce, que nem o pastor Bulhão, por exemplo. Quantos aqui já ouviram o pastor Bulhão pregar? É uma bênção, né? Vocês foram lá no Iax, lá quando ele esteve lá agora? Saudade daquele homem, né? Agora, em dia 9 de dezembro, nós vamos estar no Beira Rio. Pena que é no Beira Rio, né, irmãos? Mas vai ser lá fazer o quê, né? E vamos abençoar aquele lugar. E lá no Beira Rio, 40 mil pessoas vão estar reunidas lá. E nós vamos fazer um grande coral, um coral de 40 mil vozes. Vão estar louvando a Deus naquele lugar. Daqui uns dias vai ter ali a semifinal da Libertadores da América, né? Vai estar ali mais ou menos 50, 60 mil pessoas ali, para gritar ali pelo Internacional, pelo time, mas em dezembro o jogo vai ser outro. E a grande estrela ali vai ser Jesus. 40 mil vozes. Agora o pastor Bulhão, né, ele é doce, né, assim, a palavra dele. Eu já tive a oportunidade, irmãos, de trabalhar junto com o pastor Bulhão. Eu ficaria, não digo horas, eu ficaria dias ali escutando aquele homem. Tanto é que volta e meia eu estou escutando os sermões dele no YouTube. É muito, muito legal. Ele tem assim, quer você queira ou não, Jesus vai voltar. Queira ou não queira. Queira ou não queira. Aceite ou não aceite, acredite ou não acredite, Jesus vai voltar. É maravilhoso, né, irmãos? João Batista não era assim, irmãos. Ele não pregava com voz doce. João Batista dizia assim: você aí, soldado, não obrigue as pessoas a caminhar mais do que elas devem caminhar. E Zaqueu, ele ficou curioso e foi lá escutar João Batista pregar. Foi lá no deserto. Quem é que levou Zaqueu lá? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava ali trabalhando no coração daquele homem. E agora o Espírito Santo leva Zaqueu lá. E Zaqueu agora começa a escutar João Batista. E João Batista fala assim, e começa a falar do soldado. Eu acho que Zaqueu pensou assim: aquele meu amigo soldado tinha que estar aqui hoje para ouvir isso aí. Aí começa a falar outras coisas. Não é assim? Às vezes a gente escuta uma mensagem e pensa: isso aí, o meu amigo devia estar aqui, escutando essa mensagem hoje. A gente nunca acha que é para nós, né? Mas daqui a pouco, irmãos, João Batista fala assim: e vocês aí, publicanos, cobradores de impostos, parem de roubar das pessoas. Cobrem só o que é devido. Meu Jesus, Zaqueu se encolheu ali agora naquele momento, porque a palavra foi lá no coração dele. E naquele momento despertou no Zaqueu, aquele Zaqueu que havia conhecido a palavra de Deus quando ele era mais novo. Aquela semente que estava no coração dele começou a brotar agora.
E Zaqueu agora sai dali, daquele culto, naquele dia, pensativo, com o coração desejoso de mudar a história dele. E Zaqueu agora ele começa a fazer um trabalho de devolver para as pessoas aquilo que ele havia roubado delas. E aí, queridos, ele sentiu no coração o desejo de ter um encontro com Jesus. Ele queria pelo menos ver Jesus. Ele queria pelo menos sentir Jesus perto dele. E foi por isso, meus queridos, que naquele dia, quando ele descobriu que Jesus estava passando pela vida dele, e quantas oportunidades Jesus dá, né? Às vezes Jesus passa de uma maneira diferente pela nossa vida. E agora ele entendeu, como Jesus está passando, eu preciso pelo menos ver Jesus. Mas aí vem um detalhe, irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu era pequeno, né? A minha filha gosta de contar a história de Zaqueu, ela fala pequeno que nem o pai. Zaqueu era pequeno. E agora aquele monte de pessoas, aquela multidão de pessoas ali na beira do caminho, e Jesus vindo pela estrada, e Zaqueu não conseguia se aproximar para ver. Eu lembro, queridos, eu sou natural de Caxias do Sul. Caxias do Sul tem a festa da uva. Não sei quantos aqui já foram ali assistir, ver, presenciar a festa da uva. Mas ali tem os desfiles dos carros alegóricos, tem os desfiles, né? E eu lembro que eu era pequeno, e eu ia ver os desfiles, eu tinha que subir no pescoço do meu pai, para poder enxergar, porque a multidão de pessoas ali, criança pequena não consegue enxergar. E agora Zaqueu ali, tentando ver Jesus, mas a multidão não deixava ele ver Jesus. E ele pensava, eu preciso pelo menos ver Jesus. E aí foi então que ele olha, irmãos, e vê aquela árvore frondosa, cheia de folhas. As figueiras eram árvores comuns lá naquela região, e são até hoje, e elas ficam assim na beira da estrada para fazer sombra, e elas não são muito altas, elas são mais assim, elas se expandem para os lados. E agora Zaqueu sobe naquela figueira, e senta no galho da árvore, e aí ele começa a olhar e vê Jesus se aproximando. Ele vê a multidão se aproximando, e ele tenta identificar Jesus no meio da multidão. É interessante, irmãos, porque Jesus era tão humilde, tão simples, que ele se misturava com as pessoas e era igual a todo mundo. Ele não andava lá com uma roupa vermelha, com um manto, com uma coroa na cabeça, se destacando de todo mundo. Pelo contrário, ele era muitas vezes de todos ali o mais humilde. E agora Zaqueu ficou olhando para ver quem era Jesus. Enquanto ele está ali olhando, ele percebe que aquele cortejo agora se aproxima, e ele entende quem é Jesus. Mas o que mais chamou a atenção de Zaqueu, irmãos, é que agora aquele cortejo para, porque Jesus para, e Jesus para debaixo da árvore, queridos, e Jesus olha para cima, e ali está Zaqueu olhando, ali com o coração acelerado, e Jesus chama Zaqueu pelo nome. Isso aqui tem uma lição tremenda para nós nessa noite, irmãos. Ele sempre vai parar, sempre, viu, irmã Maria? Sempre vai parar para ouvir a oração dos seus filhos. Sempre vai parar. Você que colocou teu pedido aqui, eu pode ter certeza, queridos. Agora de madrugada, eu quero vir aqui orar. Eu venho aqui, oro, coloco a caixinha ali e fico orando pelos pedidos. Mas eu não sei o que está escrito aqui, nem vou saber também. O único que precisa saber o que está escrito aqui é você que escreveu e Jesus. E pode ter certeza, queridos, que Jesus sabe. E até mais, esse tempo atrás numa igreja eu fui escrever um pedido e a caneta não escreveu. Eu só peguei o papel e falei, sim, Senhor, o Senhor conhece meu coração. E coloquei o papel em branco. Será que Jesus sabia o que eu ia escrever ali? Com certeza. Jesus para, irmãos, ele sempre vai dar atenção para aquele filho que se volta na direção dele. E agora Jesus olha para cima e fala assim, Zaqueu, e agora Zaqueu olha para Jesus, ele sabe meu nome, ele me conhece. E o olhar de Jesus agora para Zaqueu, irmãos, porque agora Zaqueu fica emocionado, coração acelerado, fica assim, e aí Jesus, através do olhar dele, diz assim, Zaqueu, eu sei por que você está em cima desta árvore. Assim como ele diz para mim e para você nessa noite, eu sei por que você veio aqui na igreja hoje.
E aí Jesus olha para ele e o olhar de Jesus fala assim para ele: Zaqueu, você está feliz aí? O que vocês acham que Zaqueu deve ter pensado naquele momento? Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo Jesus, porque eu estou podendo agora até conversar com Jesus. Ele estava emocionado, estava radiante. Os judeus todos odiavam ele, mas Jesus, ao contrário de todo mundo, amou aquele homem. E agora o olhar de Jesus: você está feliz aí, Zaqueu? Jesus pode olhar para você e para mim nessa noite e perguntar isso: você está feliz aqui na igreja hoje? Você consegue sentir a presença de Jesus? Você sentiu a presença dele na hora que nós estávamos louvando? Você sentiu a presença dele na hora que estávamos lendo a Bíblia? É tão gostoso, né, irmãos, vir na igreja, né? Sabe, não é fácil vir para a igreja. Hoje eu estava falando para a mãe da Bruna, né, para a Roberta. Disse assim: Roberta, eu, que sou evangelista já há muitos anos, que sou batizado há 34 anos, tem dias que eu não tenho vontade de vir para a igreja. Já aconteceu isso com você ou só acontece comigo isso? E quantas vezes, irmãos, às vezes acontecia assim: hoje eu não vou ir na igreja, mas daqui a pouco assim, vou ter que ir. E depois, quando termina o culto, eu digo: quase que eu não venho hoje. Que bênção que foi hoje. Já aconteceu com vocês? Eu saí de casa às 7h25 hoje. Ela até mandei mensagem para mim: que hora começa? É que eu não ia vir, eu tava ruim, né? Aí eu tomei banho, eu falei: não, tem que ir lá. Me dá força aí. Aí, ó. E tu vai ver como tu vai sair daqui diferente do que quando tu entrou aqui. Você está feliz aí, Zaqueu? Zaqueu pode ter dito ou pensado: sim, Jesus, eu estou muito feliz. Mas agora vem um detalhe agora, queridos. Jesus falou assim: Zaqueu, eu não quero dar para você só um momento de felicidade aqui dentro da igreja. Eu quero fazer muito mais por você. Eu quero fazer muito mais por você. Mas para isso, Zaqueu, eu quero te fazer um apelo nesse momento. Eu não quero ficar contigo só dentro da igreja, mas eu quero ir junto contigo para dentro da tua casa. Zaqueu, desce agora desta árvore, porque me convém ir contigo para a tua casa. Eu quero entrar dentro da tua casa. Eu quero entrar no teu coração, quero entrar na tua vida, Zaqueu. Eu não quero só ter um momento aqui na igreja contigo, mas eu quero ir contigo para a tua casa. Eu quero amanhã de manhã acordar junto com você ali, tomar um café com você, o desejum, né? Tomar o desejum com você. Eu quero ir com você lá para o teu trabalho, lá para a tua escola, para onde você for. Mas você tem que fazer uma coisa, Zaqueu: desce e desce agora. Jesus tem pressa, irmãos. E aí no verso 9, nós vimos por que Jesus queria que tinha que ser, naquele momento, que ele tinha que descer daquela árvore. Agora, queridos, a Bíblia diz que Zaqueu desceu da árvore e depressa foi para casa, e Jesus foi junto com ele. Eu fico imaginando agora Zaqueu com aquelas perninhas curtinhas, caminhando rápido, e Jesus, quem sabe, está dizendo: vai mais devagar, rapaz. E Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Agora eu pergunto para a igreja: quando foi que Zaqueu foi abençoado de verdade? Que momento foi que Jesus disse assim: esse aqui também é filho de Abraão? Aonde que foi que Jesus falou isso para Zaqueu, irmãos? Foi quando Zaqueu abriu a porta da casa dele e deixou Jesus entrar. E quando Jesus entra dentro da nossa casa, quando Jesus entra no nosso coração, quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda, tudo é transformado e os milagres acontecem. Lembra do pensamento que eu deixei aqui para a igreja? Eu vou repetir aqui, ó. Sempre que este nome Jesus soa ao ouvido de uma pessoa, a pessoa abre o coração e deixa Jesus entrar, o milagre acontece. Assim foi com o Jorge, que eu contei a história ontem à noite aqui. Nós entramos na casa dele, ele abriu o coração, ele deixou Jesus entrar e o milagre aconteceu. Assim foi lá com o irmão Valmir Piva, que inclusive ali nessa igreja aí vocês foram lá, é ele quem é o líder daquela igreja. O Piva que é o líder dessa igreja, Santa Teresa, onde moram esses irmãos do Sul. O Piva é o líder dessa igreja. Esse homem é uma bênção, é um baita do missionário. Eu quero contar aqui uma história, irmãos, não sei se vocês vão deixar eu contar, posso? Eu nem sei que hora é, o Davi não botou o relógio, para mim é 7h10, é 20 para as 8 agora para mim, acho eu. Que hora é agora, mano? Não se preocupe.
Eu estou preocupado, irmão. Que hora é? Então já estava terminado, já tinha que ter terminado, né? Mas amanhã eu conto daí então, tá? Vamos voltar aqui então. Quantos aqui querem que eu conte a história? Se alguém não levantar a mão, não vou contar. Todo mundo com a mão erguida? Oh, glória, aleluia. Ó, eu não quero que vocês vão para casa jantar, depois me jante junto ainda. Aí bota o pregador em cima da mesa, corta no meio, só um pedaço para ti, um pedaço para ti. Aquele miserável, aquele pregador ficou. Aqui vai dizer isso hoje, né? Ela vai dizer assim, ficou. Ô mãe, não vou mais na igreja porque o pregador prega demais. Tô brincando, tá? É filha? Benção, né? Linda, linda. Deus abençoe. Queridos, eu vou contar aqui como funciona esse negócio na prática de levar Jesus para dentro de casa. Eu estava fazendo evangelismo em Porto Alegre, na Restinga. Não sei se alguém conhece aqui, teve alguém aqui que levantou a mão aí sábado. Conhece a Restinga? Restinga, Porto Alegre. Não é Restinga C. Você conhece também? Conhece? Irmãos, a Restinga. Quantos habitantes tem aqui em Salvador? Uns 10 mil? Menos um pouco? Quase 9 mil. Tu contou? Não, falaram. Tu chegou a contar? Quase 9 mil. 9 mil mais ou menos? É. A Restinga é um pouquinho maior que Salvador do Sul, assim, um bairro lá de Porto Alegre. É um bairro que tem mais ou menos 100 mil habitantes. Um bairro de Porto Alegre. Fica na zona sul, bem retirado. Esse bairro aí nasceu por causa do preconceito lá de que existia em Porto Alegre com os negros, com os pobres e com os drogados e assim por diante. Então todos esses aí que moravam ali na região do centro foram tirados do centro e levados tudo para lá. Lá na Restinga, queridos, é muito forte o tráfico de armas, tráfico de drogas, a prostituição e a umbanda é muito forte lá na Restinga. E é um lugar muito violento, queridos. Eu fiquei 6 meses trabalhando lá. Deus nos deu a alegria de abrirmos uma igreja lá com 201 pessoas. Amém, irmãos? 201 pessoas. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. É um lugar muito terrível, irmãos. Eu conheci uma família que um menino... Quantos anos você tem, filho? 12. Ele tem 12 também, né? 9? Vai fazer 10 quando? Quando é que ele faz 10, irmão? Mas está perto de fazer 10, né? Um menino de 10 anos, como é que é teu nome? Do tamanho do Renan, em 10 anos, já tinha matado mais de 20 pessoas. Até que um dia pegaram ele, descarregaram 2 revólveres nele. Os traficantes, eles usam muito as crianças lá para fazer as maluquices deles. Um dia eu estava indo na rua e vinha vindo 2 rapazes assim, arrastando um assim, no meio deles 2, e puxando ele. E vieram assim, eu saí para o lado assim, eles passaram. Lá embaixo tinha um matagal, eles entraram dentro do matagal, só ouvi os tiros. E depois os 2 saíram caminhando e eles mataram aquele rapaz lá no meio do mato. Então o bairro Restinga é assim, irmãos, é um bairro muito difícil. E eu fiz um propósito, que na região que tocou para mim trabalhar lá, de visitar casa por casa. Casa por casa. E se eu chegasse em alguma casa e não encontrasse ninguém em casa, eu anotava o número da casa numa cadernetinha que eu tinha. E daí eu voltava uns dias depois lá, quando eu tinha um tempo, eu voltava de novo para ver se eu achava alguém naquela casa. E assim eu fiz ali, e numa rua lá ficou uma casa sem eu visitar. Aí anotei o número, uns dias depois eu voltei lá. E quando eu chego lá, tinha uma multidão de pessoas na rua assim, e não estava difícil de passar. E uma senhora do lado aqui, eu perguntei para ela, o que foi que aconteceu aqui? E ela falou assim, olha, acabaram de matar um rapaz aqui, estava morto lá na rua, caído na rua assim. A polícia matou ele. Eles tinham feito um assalto, a polícia perseguiu e acabou matando ele. Eu falei assim para ela, que coisa triste, né? E ela me olhou assim e começou a chorar. Ela disse, é muito triste. Esse ano passado, o meu filho, de 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça por traficantes. E ela chorava. E eu perguntei, como é que é seu nome? Ela falou, meu nome é Celita. Eu falei assim, Celita, onde é que a senhora mora? E ela me mostrou a casa. Irmãos, era a casa que eu ia visitar. Eu peguei e mostrei a minha cadernetinha para ela. Eu falei, olha aqui, Celita, eu estava indo visitar a tua casa.
Eu tive aqui esses dias, não tinha ninguém em casa e tal. E eu gostaria de poder conversar um pouquinho contigo. Me apresentei, falei o que eu fazia. E ela falou, vamos entrar lá em casa. E aí eu fui com ela até a casa dela, tinha uma filha dela junto com ela, Carol, uma menina de 15 anos. E aí entrei na casa dela, ela sentou no sofá, ela, Carol, eu sentei no outro. E a Celita começou a me contar a história dela. A Celita falou assim para mim, olha, no ano passado meu filho foi morto por traficantes, com um tiro na cabeça. Eu tenho o vírus da AIDS e tenho câncer no útero e nos ovários, e câncer no olho. Ela tinha um olho que era saltado para fora, assim. E ela começou a me contar os dramas dela, e ela disse assim para mim, mas de tudo, eu tenho meu filho, Marcelo, meu filho mais velho, que está completamente viciado no crack. Pensa numa família assim destruída, irmãos, destruída. E ela falou assim, o pior de tudo, o que mais me faz sofrer de tudo isso, é que fui eu que levei os meus filhos para as drogas. Ela ia se drogar, ela ia se prostituir e levava os meninos pequenos junto com ela. E eles acabaram crescendo naquele ambiente, para eles aquilo era o mais normal do mundo. Eu olhei bem para aquela mulher e falei, Celita, olha, tua situação é muito séria mesmo. Eu não sei como te ajudar, mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Ela, como assim? Não, eu tenho um amigo meu, que se você deixar ele entrar aqui na tua casa, aqui, ele pode consertar tudo que está quebrado aqui dentro. Mas quem é esse teu amigo? O que tu está falando aí? Celita, você já ouviu falar de Jesus? Ela, sim. Pois é, Jesus é meu amigo. E Jesus, se você deixar ele entrar aqui dentro da tua casa, ele vai consertar o que está quebrado aqui. E aí ela falou para mim assim, mas como é que eu faço para Jesus entrar aqui na minha casa? E eu perguntei, você tem Bíblia, Celita? Ela disse assim, não tenho. Eu peguei a minha Bíblia, dei na mão dela assim e falei, então agora você tem. Eu estou te dando essa Bíblia aqui para ti. E uma vez por semana eu vou vir aqui estudar a Bíblia. Eu não perguntei para ela se ela queria fazer estudo bíblico ou não. Simplesmente falei assim, uma vez por semana, você me diz o dia, a hora que eu posso vir aqui, eu quero vir aqui estudar a Bíblia com você. Você vai conhecer Jesus, e na medida que você conhecer Jesus, você vai convidar ele para entrar na tua casa. E ele vai vir aqui, ele está aqui comigo aqui agora. E comecei a estudar, vou resumir a história aqui, a história é longa, mas comecei a estudar a Bíblia com ela, e aí ela chegava a fazer 4 até 5 estudos na semana. De tão assim que ela ficou com sede de conhecer as coisas de Deus. E aí eu estudei, fiz todo o curso completo assim em questão de dias com ela. E aquela mulher muito inteligente, ela absorvia tudo. E foi legal, irmão, porque eu comecei a ver assim as coisas mudarem na vida dela, na casa, na família. Uma hora, se der tempo, eu vou contar para vocês como que o Marcelo, o filho dela, começou a estudar a Bíblia comigo também. O Marcelo agora não estava mais usando drogas. Então Jesus estava assim, abençoando aquele lado, consertando tudo que estava quebrado. E um belo dia, eu terminei um curso com ela, comecei outro com ela. Enquanto eu não começava a programação na tenda, porque nós fizemos 45 noites de evangelismo numa tenda. E aí, queridos, um belo dia eu chego na casa da Celita. Pensa numa mulher que estava feliz, assim, se entregando para Jesus, as coisas assim acontecendo na vida dela. E quando eu chego na casa dela, que eu bati palmas assim, como sempre, ela abriu a porta e ela disse assim, te arranca daqui. Não vou nem dizer o que ela falou. Te arranca daqui. Eu olhei para trás, né? Eu disse, quem que ela viu aí, né? Ela olhou, é tu mesmo aí, ô sem vergonha. Pega essa tua Bíblia aí e some daqui. Te manda daqui, não quero mais te ver na minha frente. E começou a falar palavrões, irmão, e um monte de coisa, que os vizinhos começaram a sair para fora, e eu tive que vazar dali, porque senão eu ia ser até linchado ali. Que os vizinhos não sabiam o que estava acontecendo, imaginar que eu podia estar fazendo alguma coisa contra ela, alguma coisa. Irmãos, eu sei que eu tentei argumentar, você cala a boca, não quero ouvir tua voz, vai embora e te manda, some daqui. Ela me humilhou assim, irmão, de um jeito. E eu peguei minha Bíblia e saí chorando daí. Fui lá na casa do filho dela, do Marcelo. E aí cheguei lá para o Marcelo, para o filho dela, falei, Marcelo, ele olhou, o que foi, Paulo? O que aconteceu com você? Marcelo, você não sabe o que a tua mãe me fez. Mas o que ela te fez? Como? O que aconteceu? Aí eu contei para ele, ele falou, não acredito.
Eu falei, pode acreditar, Marcelo. A tua mãe me expulsou da casa dela e me humilhou de tal maneira assim, que os vizinhos vieram para fora e eu tive que escapar de lá. E o Marcelo, Paulo, minha mãe gosta mais de ti do que de nós. Como que ela vai fazer isso? Se Marcelo, não sei. Eu gostaria de entender o que foi que eu fiz, o que eu falei, o que aconteceu. E aí, uns dias depois, o Marcelo descobriu o que tinha acontecido. O Marcelo falou, Paulo, descobriu o que aconteceu. A minha mãe, ela foi para uma terreira de Umbanda. Porque uma amiga da Celita disse assim para a Celita, Celita, larga de mão desse negócio de Bíblia. Vem comigo para a terreira, que daí tu vai ver o que é bênção, o que é ser abençoado. E a Celita foi. E lá na terreira, o Pai de Santo chegou e falou para ela assim, olha, eu vou te ajudar, mas eu preciso que você faça uma coisa. Tem uma pessoa assim, 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 tem indo lá na tua casa estudar a Bíblia. Eu quero que você humilhe essa pessoa e mande essa pessoa embora, porque o nosso mestre não gosta dessa pessoa. Eu disse, amém, porque eu também não gosto dele. E foi isso que ela fez, irmãos, literalmente, ela me expulsou da casa dela me humilhando. E dali para frente eu perdi o contato com a Celita, não pude mais conversar com ela, não pude mais visitar ela não queria mais me ver nem pintado de ouro. Começamos o evangelismo na tenda, 45 noites, na última semana de evangelismo, nós estávamos fazendo já os batismos, foram 161 batismos, já tinha 40 pessoas que eram adventistas lá, então montamos a igreja com 201 pessoas. 161 batismos, irmãos. 800 pessoas todas as noites, sempre lotada a tenda. E aí, enquanto nós fazíamos a programação na tenda, a associação construía a igreja do bairro. E o último batismo que nós fizemos daquela programação foi na igreja, na inauguração da igreja. E na última semana, e aí os apelos pegando, e se entrega para Jesus, e se batiza e tal, e várias pessoas tomando a decisão, e o Marcelo, que era filho da Celita, e a nora dele, a Viviane, eles não perdiam uma noite na tenda, e eles estavam ali no vale da decisão, agora batiza, não batiza, me entrega, não me entrega, e estavam naquela decisão, naquela luta, e todos nós já passamos por isso. No domingo à noite, eles não apareceram na tenda, e eles não faltavam nenhuma noite. Na segunda-feira eu fui na casa deles, conversar, ver o que tinha acontecido, só que eu cheguei lá, eles não estavam em casa. De noite eles não foram, no outro dia eu fui na casa e assim foi até quinta de manhã. Quinta de manhã, e eu tentava ligar para eles, não conseguia falar com eles e não dava nada certo. E na quinta de manhã, eu estava passando na frente da casa deles, a Viviane, a esposa do Marcelo, saiu de dentro de casa bem na hora que eu passei na frente. E quando ela me viu, ela gritou e me chamou, Paulo. E eu olhei assim, ô Viviane, onde é que vocês andam? O que aconteceu? Eu vim aqui procurar vocês, vocês não apareceram mais na tenda, o que houve? Tentei ligar para vocês, não consegui. Ela falou, pois é, Paulo, nós também tentamos ligar várias vezes para ti, não conseguimos também. É que domingo a minha sogra passou muito mal e nós tivemos que levar ela para o hospital. E a gente ficou até ontem à noite no hospital. Ontem de tarde. E de tarde deram alta para minha sogra, mandaram ela para casa, porque não tem mais o que fazer por ela. O câncer generalizou e a minha sogra agora tem horas de vida. A qualquer momento ela vai morrer. E Paulo, ela disse que ela quer muito te ver. E eu fui lá na casa da Celita. Cheguei na casa da Celita, lá eu e um outro colega meu que estava ali comigo, chamado Paulo também. Eu chamava ele de Paulão, né? E eu e ele então fomos lá, junto com a Viviane, e lá na casa estava a Celita e a Carol. E o Marcelo tinha ido lá na empresa dele justificar os dias que ele faltou. E quando eu entro naquela casa, irmãos, a casa estava tudo fechada, assim, tudo escuro, as luzes apagadas, só tinha velas acesas e incenso aceso para tudo que era lado, e cheio de coisas da Umbanda, assim, para tudo que era lado. E aí eu entrei no quarto, ali estava a Celita, irmãos, berrando de dor, abaixo de morfina. Aquela mulher a qualquer momento ia morrer ali. E agora era uma batalha, era uma guerra, ela precisava tomar uma decisão, ela precisava se entregar a Jesus. E eu peguei na mão da Celita, eu li a Bíblia para ela segurava a minha mão assim, apertava, quase chegava a cravar a unha na minha mão. E ela falou assim para mim, você foi um anjo que Deus mandou aqui na minha casa.
e falava, e dizia assim: eu jamais devia ter mandado você embora daqui. E me pedia perdão, me perdoa. Eu falei: Celita, você já está perdoada há muito tempo. Jesus já morreu na cruz por você. Quem sou eu para não perdoar você? Eu li a Bíblia para ela, conversei com ela, fiz um apelo ao coração daquela mulher: se entrega o teu coração para Jesus, Celita. Ele está de braços abertos esperando você. E aí nós nos ajoelhamos para orar. E quando nós estávamos ali ajoelhados para orar, o Espírito Santo não me deixou orar. E eu levantei e olhei para a Celita e falei assim: Celita, eu não posso orar por ti. Mas por quê? Por enquanto tiver essas coisas aqui dentro e a casa tiver desse jeito aqui, eu não posso orar. Aí ela pediu para a Carol, pediu para a Viviane e recolher todas aquelas coisas lá. Nós recolhemos 2 sacos, irmãos, aquele saco de 50 quilos de batata, 2 sacos daqueles cheios dessas coisas. Depois eu levei tudo embora. E aí abrimos as janelas, acendemos as luzes na casa. E aí nos ajoelhamos para orar de novo. O Espírito Santo não me deixou orar de novo. Eu levantei, olhei para a Celita e falei assim: Celita, eu não posso orar por ti ainda. Mas por quê? Porque o teu coração ainda está dividido. Você ainda está com o coração dividido, você ainda não aceitou Jesus de todo o coração. Mas como é que tu sabe, ela para mim, né? Se Jesus mostra para a gente, Celita. Você precisa tomar uma decisão: ou você aceita Jesus e se entrega de todo o coração, ou não tem razão nenhuma de nós estarmos aqui, de orar por você, e aí o teu destino é outro. E ela disse assim: eu vou confessar uma coisa, é verdade, porque eu já tinha planejado, depois que você fosse embora, eu ia chamar o Pai de Santo aqui na minha casa. Então ela estava com o coração dividido entre Jesus e o outro lado. E eu falei: então agora, Celita, você precisa tomar uma decisão séria. Ou você segue Jesus, ou não segue Ele. Lembra que eu falei para você que se você deixasse Jesus entrar na tua vida, na tua casa, no teu coração, Ele ia mudar a tua vida? Então agora é o momento, Celita. E Jesus é que vai fazer a limpeza dentro desse coração, mas deixa Ele entrar aí, Celita. E ela pegou na minha mão: se eu quero Jesus na minha vida, me ajuda. E aí nós nos ajoelhamos aí, sim, irmãos. Senti uma paz muito grande no meu coração. Entendi que agora de verdade ela tinha aceitado Jesus. E nós oramos pela Celita. E quando estávamos ali orando, entrou uma outra pessoa ali no quarto. Quando terminamos a oração, irmãos, a Celita estava sentada na cama. E eu olhei assim no semblante dela, estava diferente. E eu perguntei para a Celita: o que foi que aconteceu contigo? E ela falou assim para mim: enquanto você estava aí orando, brilhou uma luz muito forte aqui dentro do quarto. E eu senti uma mão tocando o meu corpo. E essa mão começou nas minhas pernas e veio subindo. E aquela dor que eu tinha, eu não estou sentindo mais. O que eu faço agora? Eu falei: Celita, você conhece a verdade. Você conhece a Bíblia, você conhece a verdade. E Jesus está chamando você para se batizar. Sábado nós vamos ter batismo na inauguração da igreja, Celita. E Jesus quer batizar você sábado. Você aceita ser batizada, Celita? Ela: eu quero. A Carol, a filha dela, disse assim: eu também posso me batizar. Eu disse: claro, Carol. Elas já tinham feito estudos, já conheciam. A Viviane disse assim: eu também quero me batizar. A nora da Celita. E quem tinha entrado ali no quarto naquele momento foi o Marcelo, o filho dela. O Marcelo falou assim para mim: como posso eu não me entregar a esse Deus? Eu também quero me batizar. E aí eu falei para eles: então sábado de manhã eu vou vir cedo aqui buscar vocês, porque eu tenho que buscar outras pessoas. Então vocês me esperem prontos aqui.